Existe até um ditado popular: para tudo na vida dá-se um jeito, menos para a morte. O brasileiro, ele tem isso de dar um jeitinho para tudo, mas a morte é um assunto que tem casas que nem pode tocar. Não fala essa palavra, a gente tem medo, porque as pessoas de fato não sabem o que acontece depois dela. O que acontece? Para onde as pessoas vão, pastor, quando elas morrem? Eu sei o nome da teoria, mas eu queria que o senhor explicasse o que é, para onde elas vão. Pegando o gancho aí dessa expressão, né? Há jeito para tudo, menos para a morte. Vem Jesus e diz: há jeito para tudo, inclusive para a morte. Aleluia. Porque ele morre e ressuscita. Amém. Sim. Ao terceiro dia. Nós sabemos pela palavra que nós cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós partimos desta vida quando morremos, então, nós partimos para estarmos com Cristo. Para estarmos com Cristo. Paulo, quando escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós temos no capítulo 5, ele vai dizer: nós temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quando ele escreve também aos Filipenses, Paulo vai dizer: eu prefiro partir, eu quero estar com Cristo. Então, sempre o partir é estar com Cristo. É imediatamente para a presença de Deus. Agora, isso para os que creem em Cristo. Sim. Não é? O que foi que Jesus disse para aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado? Hoje estarás comigo no paraíso. Agora, nós sabemos que aqueles que morrem sem a fé em Jesus Cristo, a Bíblia fala de um outro destino. Não é? Quer dizer, se nós olharmos para o Antigo Testamento, e é importante a gente entender essa diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque nós temos a palavra Seol ou Sheol do hebraico, e vamos ter a palavra Hades, correspondente a esse lugar, que é traduzido para morte, para profundidade, profundezas, não é? Ou para inferno. Não é? Então, no Antigo Testamento, se a gente observar Lucas 16, a gente vai ver que então morre o rico, morre o Lázaro, e ele vai para o Hades. Hades. Ali você tem, de acordo com Lucas 16, quer dizer, um lugar onde há um abismo entre um lugar e outro. Um é chamado seio de Abraão, ou paraíso, e o outro é um lugar de tormento. Então, o Hades, mas tem esse abismo, lugar de tormento, e seio de Abraão, que é igual ao paraíso. Porém, você tem uma mudança a partir da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Então, já não mais quem morre em Cristo vai para esse lugar que é traduzido para Hades, ou sepultura, ou profundezas, mas vai imediatamente para o paraíso, que é o lugar da presença de Deus. E é interessante porque quando você lê no Antigo Testamento, você tem ali uma figura dessa realidade, que são as cidades de refúgio. As cidades de refúgio. Os levitas tinham ali as cidades de refúgio. Eram pelo menos 48 cidades. 6, os levitas, e mais 42. Quando uma pessoa cometia um crime culposo, ou seja, não tinha intenção de cometer o crime, então ele ia para essa cidade de refúgio e ficava lá até quando? Até a morte do sumo sacerdote. Isso é significativo.
Os irmãos do Antigo Testamento iam, entre aspas, para a cidade de refúgio, para esse lugar que é descrito em Lucas 16. Mas quando o sumo sacerdote morre e ele vai ao Hades e ele proclama a sua vitória, o seu triunfo, então, agora, está claro, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. E então, de modo que aqueles que hoje partem e vão imediatamente para a presença de Deus. O pó volta à terra como era, como diz o Eclesiastes. O espírito volta a Deus que o deu. Esse é um estado que é chamado de estado intermediário. Estado intermediário. Por quê? Porque não é ainda o estado definitivo. Nós estamos falando de morte, o espírito que vai para Deus. O próprio Jesus, quando morreu, ele diz o quê? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, só que não para por aí, porque por ocasião da volta de Jesus, da parousia, nós teremos então a ressurreição. Que seria o despertar da psicopaniquia, né, pastor? Muitas pessoas ficam confusas quando pesquisam onde os mortos estão, porque caem naquele texto de Tessalonicenses. Não quero que sejais, irmãos, ignorantes acerca dos que dormem. Essa seria a psicopaniquia, o sono da alma. Então, nós não cremos no sono da alma. Nós cremos que quem morre, morre e vai para a presença de Deus e está consciente. Esse termo dormir é, na verdade, um eufemismo que é usado para falar do descanso das nossas atividades aqui terrenas. Mas é muito claro que, quando morremos, nós estamos conscientes. Lucas 16 vai dizer isso. Jesus, falando para os saduceus, por exemplo, quando o assunto, os saduceus não criam na ressurreição. Isso. E ali estava um debate e tal, e eles perguntando, não é? Aí, uma espécie de uma pegadinha, né? Falando sobre a questão do levirato, não é? Ah, fulano casou, e aí, né, morreu a mulher, ele casou novamente, teve 7, né, experiências com pessoas diferentes, mulheres diferentes. E aí, vai para o céu, e aí? Jesus diz, não, lá não se casa nem se dá em casamento. Ponto. Serão como os anjos, eternos, imortais. Mas aí Jesus prossegue e ele diz que ele é o Senhor dos vivos. Deus é o Deus dos vivos. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos, e ele está falando que ele é o Deus dos vivos, percebe? Uhum. Sim. Então, nós, quando partimos, estamos conscientes. A gente vê isso no Apocalipse também, as almas quando estão debaixo do altar, ali em Apocalipse capítulo 6, estão conscientes, estão falando. No próprio texto que o senhor falou lá de Lázaro e o rico, né? Sim. Eles estão falando. Exato. É consciência. Pastor, e quanto à questão da ressurreição, né? A Bíblia fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Eles ressuscitarão, na verdade. E quem não morreu em Cristo? Como é que vai ser isso? Não mudou nada em relação ao Antigo Testamento. Continua indo para o lugar de tormento, para o Hades, ou o Sheol, mas ainda não é o lugar definitivo. Por quê? Porque os que morrem sem Cristo também vão ressuscitar, mas não na primeira ressurreição. Vão ressuscitar para o juízo final. Isso é lá na frente. Sim, já no desfecho. Vão ressuscitar, no mínimo, 1007 anos depois. No mínimo. Depois do milênio. Exatamente. Então, vão ressuscitar para o juízo final, o grande trono branco, para receberem a execução da sentença. Então,
Quem morre sem Cristo, morre e vai para o lugar de tormento. Mas ainda não é o lugar definitivo. Porque a própria morte e o inferno serão posteriormente lançados no lago de fogo. Aí sim é o lugar definitivo. O inferno é real, o inferno existe, mas ninguém precisa ir para lá. Deus não fez o inferno para nós, seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos.